Olá, alunos, professor Sérgio aqui. A gente está introduzindo na sociologia os estudos de indivíduo e sociedade, mas antes de a gente aprofundar nessa perspectiva, vamos dar uma revisada um pouco aí a respeito dos métodos sociológicos, o papel da sociologia no mundo, sociologia no Brasil no século XXI, para a gente dar uma refletida antes, para depois a gente entrar de fato na relação indivíduo e sociedade. Os métodos sociológicos. Então, existem três grandes métodos que sustentam a criação, a fundação da sociologia, ou seja, eles fundamentam a sociologia, métodos científicos desenvolvidos ao longo da história, desde o surgimento da sociologia, com Auguste Comte, que criou o positivismo, influenciado por esse positivismo, um sujeito chamado David M. Durkheim, o Davi, né? Davi M. Durkheim, vai lançar um método, o outro alemão vai lançar chamado Max Weber vai lançar um método, e o outro alemão chamado Karl Marx, ou Karl Marx, não tem problema nenhum, e o seu amigo Friedrich Engels vão lançar outro método sociológico. São perspectivas de análise diferentes. Essa é a diferença. A diferença está de como se pesquisa, como se faz pesquisa social utilizando os métodos. O primeiro método que a gente vai destacar aqui é o método comparativo ou funcionalista. A palavra já diz qual é a preocupação dele. O autor desse método, o sujeito que desenvolveu esse método de início, foi Émile Durkheim, sociólogo e filósofo francês. Ele sofreu forte influência do positivismo. A preocupação desse método é com a função social. Então ele não está nem preocupado com os indivíduos em si. Ele está preocupado com a sociedade, o sistema social, um conjunto de instituições, grupos, hábitos, regras, e estudar isso, toda a função social existente nas instituições, nos grupos, etc. E para isso ele faz uma comparação da sociedade como um organismo, onde lá cada órgão, junto com outros órgãos, forma um sistema dentro do organismo. Quando um órgão entra em defeito, prejudica todo o sistema. Se um só ficar com defeito, já complica tudo. A sociedade é da mesma forma. O comparativo é porque ele compara as sociedades. E aí ele vai chegando, por exemplo, com o método dele, o Durkheim chega a afirmar que as sociedades europeias estão num grau de desenvolvimento diferente das sociedades tribais, porque a organização da sociedade é diferente. A sociedade europeia no século XIX, início do século XX, havia uma organização, ele chama de solidariedade orgânica, que é um organismo muito complexo. As sociedades tribais são organismos muito simples, porque basicamente eles plantam e comem, caçam, coletam para sobreviver. Não existe excedente nas tradicionais. E a nossa não. Tem um complexo de cadeia produtiva, de instituições, por isso que é uma sociedade mais complexa. Isso ele constata a partir do seu método comparativo. E o objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, ele vai determinar o objeto de estudo, seria o fato social. O fato social são um conjunto de regras, hábitos que a sociedade impõe aos indivíduos. O outro método é o método do nosso amigo Max Weber, alemão, sociólogo alemão, o método compreensivo, e alguns autores chamam também de método simbólico. Então, atenção a essa análise, método compreensivo ou simbólico. O que esse método tem de diferente? Esse método não está preocupado diretamente com estudar a sociedade como um todo, como organismo. Não. Ele está preocupado em estudar a ação que os indivíduos, o sentido que os indivíduos dão para as suas ações em relação à cultura. A análise dos sentidos que as pessoas dão à vida e suas ações em diferentes culturas. E por isso o método do Max Weber vai ficar conhecido por alguns autores como individualismo metodológico, porque ele está preocupado por que o indivíduo faz isso. O que motiva? Qual é a causa que faz o indivíduo agir dessa maneira? Ele quer compreender, segundo ele, compreendendo as causas, e uma ação de um indivíduo pode ter causas diferentes. E essa é a preocupação.
o Weber vai chamar isso de ação social. É uma ação que o indivíduo dá sentido para a sua vida em relação aos outros, na coletividade. Então, o método, se perceber bem, eu não gosto de usar essa comparação, mas esses métodos aqui, eles são praticamente, eles têm perspectiva diferente de análise. Eles não são opostos, eles não são excludentes. Mas enquanto Durkheim está analisando a sociedade como organismo, a sociedade como um todo, que propõe o conceito, o objeto da sociologia como fato social, que é algo exterior aos indivíduos, o Weber está analisando cada indivíduo e a função de cada um tem na construção do todo. Então, é o mesmo objeto, sociedade, só porque um parte observando de fora as estruturas, o sistema, e o outro está observando de dentro, analisando cada indivíduo e o sentido que esses indivíduos dão para suas ações. São perspectivas diferentes, observações diferentes, mas no mesmo fenômeno. Não são excludentes. O método compreensivo não exclui o método comparativo ou funcionalista. São perspectivas de análise sociológica diferentes. Temos um terceiro método, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels. Foi desenvolvido no século XIX, mas ele começou a ser estudado na faculdade, ele foi aceito nas universidades no século XX, principalmente numa escola alemã na cidade de Frankfurt, chamado Escola de Frankfurt, ou Universidade de Frankfurt, e é ali que ele começou a ser mais desenvolvido, mais estudado, mais trabalhado. Foi ali que ele criou robustez. Até então, ele não era muito bem visto no meio, ele não tinha muita publicidade em cima dele. Dali em diante, ele começou a ser mais valorizado. Materialismo histórico e dialético. O Marx vai desenvolver todo seu método baseado na economia política. Porque, segundo Marx, ele parte da realidade concreta. Por isso que é materialismo. Ele sofre influência de um filósofo chamado Ludwig Feuerbach. O Feuerbach acredita que tudo vem da matéria. Todas as relações que existem são relações materiais. De forma bem abstrata, bem objetiva, é isso. Tudo é relação material. Tem um outro cara chamado Friedrich Hegel, que vai desenvolver o idealismo dialético. Segundo Hegel, as ideias vão se contradizendo e vão se transformando. O Marx junta, por influência de Hegel e de Feuerbach, cria o materialismo histórico e dialético. Ou seja, as relações materiais, em dado período histórico, são relações contraditórias. Ou seja, existe uma forte contradição nas relações materiais de existência. Então ele vai estudar, esse método procura estudar essas contradições históricas e as relações materiais de existência. E aí, por consequência, melhor dizendo, consequência a esse método, ele vai afirmar que sempre ao longo da história, o motor da história é a luta de classes. Porque sempre ao longo da história, uma classe tem o controle dos meios de produção, terra, fábrica, etc, instrumentos de produção, e uma classe não tem esse controle e ela tem que vender a sua força de trabalho ou por uma moradia, ou por uma alimentação, ou por dinheiro, ou por salário. Então ele vai estudar essas contradições materiais existentes na sociedade. Esse é o método materialismo histórico e dialético, de forma bem simples, máximo objetivo possível. Desculpe se eu cometi algum pecado aqui, esquecer os detalhes dos métodos, porque isso aqui é de forma bem geral. Dá para a gente estudar muito mais aprofundado cada método e as obras de cada autor. A gente vai estudar ao longo do curso no ensino médio. Cada tema que a gente trabalha, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Esses são os clássicos. Todos os temas que a gente for trabalhar vão ter esses 3 autores ali. Então, lembre dos clássicos. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E o seu amiguinho que escreveu junto algumas obras, Friedrich Engels. Investigação nas ciências sociais. Dentro das ciências sociais, que não é só a sociologia, engloba antropologia e ciência política, que também são outras ciências da sociedade, a gente tem 2 grandes formas de fazer pesquisa. Então, eu estou falando de ciência aqui. Lembra lá que os tipos de conhecimento, o conhecimento científico, ele é baseado na experimentação, na verificação, na pesquisa. Então, tem pesquisa aqui. Não é chegar da opinião. Porque eu acho que a Terra é plana. Qual é a comprovação? Então, tem que ter os fatos, as provas, para poder realmente comprovar tal coisa.
isso para a sociedade. Aí eu acho que a causa da desigualdade é porque a causa da desigualdade social é porque as pessoas são preguiçosas no trabalho. Eu acho. Mas qual é a prova? Então me mostra, de fato, com dados, com verificações, com teses, com comprovações, realmente, que comprovem que realmente as pessoas se dedicar mais, não vai ter mais igualdade social. Aí se torna pesquisa científica. Então a pesquisa científica ela é baseada em métodos, em critérios. E a sociologia tem seus 3 grandes métodos de base, de fundamentação. A pesquisa quantitativa, ela é utilizada quando se pretende estudar a sociedade com base em dados analisados por meio de ferramentas estatísticas. Por exemplo, eu vou lá, pego uma porcentagem da população e pesquiso as intenções de voto. Ou, por exemplo, o número de desempregados. Pega uma parte da população e pergunta: tens emprego? Estás trabalhando de forma informal e tal? E eu faço uma estatística. 70% estão trabalhando formal, 30% não estão. Então, exemplo, são exemplos, tá? De porcentagens. Tem então candidato X e o Y, 56% votam em X, o 40% votam em Y e os outros votam branco. Então, percebe? Então, isso é uma pesquisa estatística. E com base nesses dados, eu posso chegar a conclusões sociológicas e teorias sociológicas, sim. E existe uma outra pesquisa, que é a pesquisa qualitativa. Ela só é diferente. Ela utiliza dados. Só porque a forma de obtenção desses dados é diferente. Ela é utilizada quando se pretende obter informações aprofundadas com base em um universo reduzido de análise. É um princípio de recorte da realidade. Então você faz um pequeno recorte de um objeto específico e você analisa detalhadamente aquele objeto. Então você quer analisar, por exemplo, uma tribo indígena. Você não vai analisar os dados de várias tribos. Você vai lá naquela tribo específica, vai conviver com ele, fazer pergunta com eles, entender os sentidos, as formas que eles sentem, as formas que, os rituais, os hábitos, as crenças, e aí você vai anotar tudo isso. E esses dados você vai utilizar para elaborar uma teoria sociológica, antropológica, etc. Então é uma pesquisa onde o pesquisador ele participa diretamente da pesquisa. Então há uma observação direta do pesquisador e uma relação com o objeto de estudo. Claro que é tomar cuidado para essa relação não prejudicar a pesquisa. Tem que existir uma certa neutralidade e seguir o método científico para que não haja influência pessoal sobre a pesquisa. Exemplos: pesquisas antropológicas, onde o pesquisador convive diretamente com as tribos para compreender suas ações e sentidos. Ou uma pesquisa histórica sobre um fato e se entrevista a várias pessoas sobre suas experiências naquele período. Você não tem documentos suficientes para comprovar um fato, mas vocês têm pessoas vivas, muito idosas, que ainda lembram de alguma coisa. Então você vai entrevistar várias pessoas e fazer várias perguntas para elas e poder obter o máximo de informação sobre aquele período. É uma pesquisa qualitativa também. Então, claro que ela é um pouco quantitativa, mas ela não é uma pesquisa pronta, assim, A, B, C, não. Ou você vota em João, Pedrinho e Maria, não. É uma pesquisa onde a pessoa vai contar, você vai escrever tudo aquilo ali, depois você compara com o que as outras pessoas disseram, e aí de regiões diferentes, para ver se os dados vão cruzar, e você chega numa teoria a respeito de um assunto. Aí propõe uma tese e vai contradizendo, né? E vão surgindo novos fatos, talvez a teoria depois pode ser contraposta, pode acontecer. Mas os dados que você tinha naquele momento, seguindo uma metodologia, um tipo de pesquisa específico, você chegou. Dá também trabalhar com quantitativa e qualitativa. Não tem problema nenhum. Você trabalhar de forma híbrida com os dois métodos de pesquisa. Não há problema. A sociologia e a interpretação da sociedade no século XXI. Eu comecei com um gráfico. E esse gráfico tem um livro de vocês, mas ele não está atualizado. Eu atualizei. No site do IBGE, peguei os dados atualizados. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico aqui, ele está tratando a respeito da internet, do acesso de internet, porcentagem da população que tem acesso à internet. Em 2001, a gente tinha 20,9% da população. Aqui, internet de forma geral, tá? Celulares, computadores, de qualquer forma. Acesso à internet. De 2008, a gente tem 34,8%. 2011, a gente tem 46,5%. 2013, a gente tem 49,4%. 2017, são os últimos dados oficiais. Existem dados mais atualizados, mas não são específicos a respeito do uso da internet geral. Não achei, pelo menos. Mas deve ter, se aprofundar mais, vai encontrar dados de 2019 já.
Nesses dados de 2017, são dados gerais, 75 aproximadamente por cento da população tem acesso à internet, ou por celulares ou por computador. Então você tem uma mudança em 17 anos, ou melhor, em 16 anos, 17, você tem uma mudança considerável. Você tem um avanço de usuários na internet enorme. E essas mudanças da relação social, isso vai mudar a relação do indivíduo com a sociedade por meio das redes sociais, por meio da internet. Isso vai mudar relações de trabalho, relações de produção, vai mudar relações de comunicação, de informação. Tudo isso muda. Percebe que em 2001 as fake news, ou fake news, não sei se eu quero chamar, elas não influenciavam tanto as pessoas. Tinha a fofoca de bairro e tal, aqueles boatos, mas a fake news lá pelo WhatsApp não tinha. As pessoas não tinham acesso, não tinha nem WhatsApp na época. E hoje, vamos supor que hoje seja 80%, vamos supor, é só uma suposição aqui, 80% das pessoas, hoje, 2020, têm acesso. Então hoje você tem a grande maioria com acesso. E essa grande maioria vai ser, se eu divulgar uma notícia falsa na internet, vai influenciar essa sociabilidade, essas relações sociais com uma muito maior influência. Por isso que a preocupação atual são das ciências, de forma geral, principalmente ciências da linguagem e ciências sociais. Uma delas é a questão das fake news, a influência na política, na manipulação de informações, na manipulação da sociedade. Então perceba como um gráfico traz um monte de informação para a gente poder refletir. A gente tem hoje as tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs, diversas, né? Temos aí smartphones, computadores, rede de internet de fibra ótica, alta velocidade, comunicações via satélite e vários instrumentos de comunicação que vão gerar a chamada tal globalização, que é uma interconexão global. Com isso, aumenta-se o consumo. Um dos principais sociólogos a tratar a respeito é Manuel Castells. E esse consumismo, ou seja, a necessidade de consumo, vai ser potencializada por essas tecnologias da informação e comunicação, porque a publicidade é a todo segundo. Todo momento você tem ali publicidade e isso incentiva a compra, ao consumo às vezes necessário. Que é o consumismo, que é a base do capitalismo no século XXI, baseado no consumismo. E isso gera, de certa forma, uma interdependência global, segundo Castells. O que seria essa interdependência? Tanto de produção, tanto de informação, às vezes até cultural. Então existe uma interconexão global, existe uma interdependência global. De formas econômicas, de forma de produção, de forma de informação, um país vai dependendo do outro, o globo se interdepende, um depende do outro. E não, às vezes, nem um país, as pessoas mesmo. Vamos voltar um pouquinho ao Durkheim, lembra lá na função social, a ideia de interdependência social, onde uma célula depende do outro no organismo. Lá na sociedade é a mesma coisa. Às vezes, vamos supor que uma peça do computador seja produzida na China. O Brasil não produz ela. Se o chinês não trabalhar lá e não produzir essa peça, você não tem computador aqui, porque sem essa peça ele não funciona. Então, ou seja, há uma certa interdependência global. Segundo o sociólogo espanhol Manuel Castells, há um novo processo social que desenrola desse consumismo, dessas tecnologias da comunicação e informação, dessa interdependência global, que ele vai chamar de sociedade em rede ou sociedade informacional. Nada agora dá para ser estudado sem considerar que o ser humano, que a nova sociedade, ela está relacionada, conectada por redes sociais, por redes informacionais. Não necessariamente as redes sociais, Facebook, WhatsApp, mas qualquer forma de intercomunicação global. Qualquer forma, sociedade em rede. Estamos interconectados. Então, toda a relação hoje, todo o estudo sociológico tem, na visão do Castells, tem que partir desse pressuposto. Estamos em sociedades em rede. Isso influencia na política, influencia na geopolítica, influencia na informação, na comunicação e principalmente na forma de pensar, na forma de agir das pessoas. Porque antes você tinha uma comunicação local e agora você tem uma comunicação internacional, ou até
daqui a algum tempo, interplanetária. Vai que né. Há uma possibilidade. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, vivemos em uma realidade de incertezas, o que ele chamou de modernidade líquida. O Iluminismo e a Revolução Francesa trouxeram à tona as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, os princípios da universalidade, a liberdade individual, a razão humana, e essa razão levaria o ser humano a uma sociedade boa demais, só porque não rolou. Junto com essa racionalidade toda, veio diversos problemas sociais que vão estourar no século XIX, então até hoje. Desigualdade, pobreza, miséria, exploração do trabalho, exploração, racismo e vários outros problemas, e infinidade de problemas, violência urbana, violência rural, segregação socioespacial, exploração do trabalho infantil e vários outros, interdependência, ou melhor, subdesenvolvimento e exploração de alguns países sobre os outros, que foi no século XIX, o imperialismo ou o neocolonialismo. Então, exemplos, e tudo isso, a razão do iluminismo não deu muito certo na prática. E tudo isso, com a sociedade informacional hoje, essa virada do século XX, final do século XX para o início do século XXI, o Bauman vai chamar de modernidade líquida, porque aquilo que estava estabelecido como valores, regras, a liberdade individual, os direitos humanos, tudo isso começa a se derreter, começa a ficar líquido. Hoje é muito instável, hoje ele tem um emprego, ele não sabe se amanhã ele vai continuar empregado, o sujeito, um valor é certo hoje, amanhã já muda de ser errada. Então não há uma inversão de valores, há uma liquidez de valores. Alguns falam, porque é uma inversão de valores na sociedade, o que era certo e o que era errado. Não, há uma liquidez. Então, aquilo que era sólido, que estava estabelecido como certo, errado, justo, direitos individuais, o sistema correto, o sistema não está se derretendo. É uma modernidade líquida. E o líquido escapa pelas mãos. Você não consegue. Tenta segurar água por um tempo na mão. Não vai rolar, cara. Vai começar a vazar. Ou seja, a gente está numa modernidade líquida. Uma modernidade que vai se transformando muito rápido. E o ser humano, muitas vezes, psicologicamente, não acompanha essas transformações. E aí, dentro do campo da psicologia, vai acarretar um monte de questões psicológicas. E qual é o papel do Brasil na sociologia desse século XXI? Então, a sociologia procura estabelecer as relações entre a formação nacional, desde quando o Brasil era colônia, lá quando foi descoberto, e os problemas presentes até hoje. Será que existem influências, toda uma relação histórico-cultural que explica hoje por que é assim a sociedade hoje? Muitos sociólogos focam nesse estudo. Diversos sociólogos destacam-se no estudo da sociedade brasileira. Uma infinidade, temos grandes pensadores, mas procurei destacar aqui 2 grandes pensadores, entre os vários. Desculpem deixar os demais de lado, a gente vai estudar sociologia no Brasil um pouco mais para frente. Entre eles, Octaviani, que ele vai utilizar do materialismo histórico, da dialética, para estudar as contradições econômicas e sociais, políticas e culturais no Brasil. Ele vai tentar entender toda essa desigualdade, essa violência urbana, essa violência social, toda a construção. Por que o Brasil é assim hoje? Ele tenta compreender analisando uma perspectiva dialética, ou seja, utilizando o materialismo histórico e dialético. E o outro autor é Florestan Fernandes, também sociólogo brasileiro, se baseou também no materialismo dialético e um pouco de influência do método compreensivo weberiano para compreender a sociedade brasileira, as desigualdades, as estruturas da sociedade. Por exemplo, o Florestan Fernandes, ele vai perceber que a questão do Brasil, inclusive a questão do negro, a integração do negro na sociedade de classe, é uma das obras dele, os estudos dele, ele vai perceber que não é só uma questão de racismo, é uma questão de exclusão social, de classe social. E é uma perspectiva que ele vai ter, ele vai destruir um tal de mito da democracia racial, e não há, na visão dele, nas pesquisas dele, ele prova que esse é um mito mesmo, a democracia racial, ela é um mito. Então percebe que esse autor é muito importante para a compreensão de como foi o processo de inserção do negro na sociedade brasileira, como são as desigualdades, as contradições brasileiras, todo esse estudo. O Florestan Fernandes, vários vídeos dele no YouTube, você pode acessar também, pesquisar um pouco mais, recomendo, Oyani e Florestan Fernandes, e vários outros pensadores brasileiros. A aula de hoje a gente fica por aqui,
Então essa foi uma revisão geral para a gente dar um gás aí. Eu postei alguns vídeos de outros professores e tal, mas decidi gravar esse vídeo para ficar garantida a explicação. E em seguida já estou postando uma outra aulinha para a gente iniciar de fato o capítulo 2, o indivíduo e a sociedade.